E aí, por que que todos os youtubers estão falando de altcoin season, né? Temporada das altcoins. Por que que as altcoins podem romper? Porque nós temos a dominância do Bitcoin prestes a cair. Então, com a dominância do Bitcoin prestes a cair, certo? A gente tem aqui, ó, volta. A dominância do Bitcoin prestes a cair, a gente tem a seguinte situação. Se a dominância do Bitcoin cair, ele vai fazer esse playout aqui do gráfico de 2 meses, tá? Vou pegar o gráfico de 2 meses. E aí é o seguinte, o que que a gente precisa aqui na dominância do Bitcoin? Em 2 meses, uma barra de 2 meses, ela feche baixo da mínima de 2 meses anterior. Então, por exemplo, aqui ela caiu? Não, ela ainda não perdeu. O problema daqui é uma barra que leva 2 meses para ser fechada. São 60 dias. Geralmente, pessoal, vocês vão identificar que o mercado de criptomoedas ele anda violentamente para uma direção durante 60 dias, estaciona por 60 dias e acelera por 60 dias. Então ele cai por 60 dias, ou sobe violentamente por 60 dias, ou lateraliza por 60 dias ou até mais, às vezes, tá? Então a gente tem a seguinte situação. O padrão da dominância do Bitcoin, com essa LTB aqui, ó, essa linha de tendência de baixa aqui, ó, nós temos um topo, nós temos aqui um topo, outro topo, e nós temos tentando fazer um outro topo aqui. Ainda não foi feito, tá? Então isso aqui ainda não é topo, tá bom? O que que a gente precisa? A gente precisa apenas que, em algum momento, o Bitcoin perca os 53 mil de dominância, 53 mil, 53%, tá? Aliás, perdão, tem que ser dos 2 meses anteriores, 52%, tá? Então a gente precisa de uma barra negativa aqui na dominância, forte, mostrando que é temporada das altcoins. Isso significa o quê? O dinheiro vai sair das mãos dos bitcoins, dos bitcoinheiros, e vai começar a entrar em apetite a risco. Isso ainda não aconteceu por quê, pessoal? Porque a gente ainda não tem uma previsão exata, uma projeção exata de corte da taxa de juros. Porque quando é que isso aqui vai acontecer? Principalmente no mês em que está previsto o corte da taxa de juros. Então nós temos o seguinte, o JP Morgan, tá, que é um dos maiores bancos do mundo, ele projeta o primeiro corte nos juros dos Estados Unidos em novembro. Então, em novembro, pode acontecer o primeiro corte da taxa de juros, que já está há 2 anos aí, né, fazendo apertamento quantitativo. Então, o que é o apertamento quantitativo? É quando os Estados Unidos ele começa a vender títulos do Tesouro Americano para as pessoas e começa a vender esses títulos oferecendo uma rentabilidade, um retorno mais interessante para os investidores de curto prazo do que os de longo prazo. Então, nós temos uma inversão da curva de juros. Os empréstimos de 2 anos, empréstimo não, os financiamentos de 2 anos, eles vão pagar mais, né? Com o juro, aliás, o investimento de curto prazo de 2 anos vai pagar numa renda fixa mais do que o de longo prazo de 10 anos. E geralmente é o contrário. O que é o natural? Se você está colocando, aportando dinheiro em algo arriscado, você quer ter o retorno, por exemplo, no mercado tradicional, na renda fixa, em 10 anos. Se você deixou 10 anos lá parado o dinheiro, significa que você quer que o dinheiro se valorize durante 10 anos e você supostamente vai ter uma rentabilidade muito maior em percentual do que quem investe no curto prazo. Então, eu tenho um título para comprar, eu tenho um título do governo para comprar, sei lá, para tentar ganhar 5% ao ano com um investimento de risco de 2 anos. Então eu tenho ali investimento, eu aportei, eu tenho que travar meu dinheiro por 2 anos e o governo vai me pagando 5%. Isso é o normal no ambiente normal, quando a economia está saudável. Quando principalmente os fatores macroeconômicos estão extremamente saudáveis. E quando nós temos a taxa de juros, né, dos empréstimos de 10 anos pagando 6%, aí é o ideal. Esse é o mundo ideal, onde a gente tem impressão infinita de dinheiro e os investidores que têm medo, e são mais medrosos, eles botam dinheiro na renda fixa, ao invés de no de 2 anos, eles botam no de 10 anos. Por quê? Eles querem o longo prazo, porque eles querem a maior rentabilidade possível de forma garantida pelo Estado. Só que, ano retrasado, em 2023, março de 2023, 2022, aliás, março de 2022, nós tivemos o corte da taxa de juros. Aliás, a alta da taxa de juros. E aí, o governo precisando de mais dinheiro no curto prazo para drenar dinheiro da economia, e isso enfraquecendo o mercado de ações, por exemplo, o mercado de criptomoedas, o mercado de risco em geral, eles começaram a ofertar o seguinte, ó, agora a gente vai pagar 5% taxa de juros de 2 anos, enquanto que o de 10 anos vai ser 3%. Então não faz sentido.
você ter mais investidores que vão querer comprar uma renda fixa para daqui a 10 anos pagar menos do que o cara que está colocando em 2 anos, oferecendo menos risco. E aí eles pegam o dinheiro dessa galera que comprou esses títulos e tiram de circulação. Tirando esse dinheiro de circulação, nós temos falta de liquidez no mercado. Falta de liquidez no mercado causa quedas no mercado de 80%, 90%, como aconteceu no mercado de criptomoedas a última vez. Então, nós estamos diante do fato de voltar ao normal agora em 2024, se começar o iniciar o corte da taxa de juros. E é isso que o mercado está especulando. Se for em novembro mesmo que cortar, após novembro o mercado ele vai entrar num período muito de alta por muito tempo, tá? E vai ser uma bull run épica, tá? Então é isso que está acontecendo. O pessoal está querendo saber quando o Fed vai chegar e vai dizer, ó, apertamos já o suficiente a taxa de juros e agora nós vamos começar a cortar e começar a imprimir mais dólares, né? Só que nós tivemos aí conflitos, né, geopolíticos no meio desse ciclo, por isso que esse apertamento quantitativo ele não provocou uma queda tão contínua nos mercados de risco, porque os Estados Unidos quando entra numa guerra, ou seja, de forma indireta, né, para ajudar a Ucrânia ou para ajudar Israel, eles precisam imprimir dólares sem demonstrar isso publicamente, para que eles façam investimento em poderio militar e eles entreguem ali armas e tanques de guerra, oferecendo ajuda indiretamente, né, para esses países que são aliados dos Estados Unidos ou que os Estados Unidos têm interesse em se manter aliado para tentar continuar controlando o mundo, tá? Então, basicamente, nós temos uma entrada de liquidez e desde o ano passado, né, o nosso mercado de criptomoedas ele está em bull market. Então, desde o ano passado, nós temos aqui, se a gente pegar o SDT, aqui o market cap, nós temos uma continuação da alta, né? E aí é que tá, pessoal. A bull run, ela não começa exatamente aqui, tá? Isso aqui é uma pré-bull run, é um movimento antes de uma alta violenta. Quando a gente vai ter a bull run? Quando disparar, né? Então, a gente está no último ciclo de alta, a gente está mais ou menos no mesmo nível do ciclo de alta anterior, tá certo? Então, nós temos toda esta pernada ainda de entrada de liquidez, que é um conjunto de 13 barras de 2 meses, ou seja, são 26 meses, tá certo? 26 meses de corrida de touro. E ainda não aconteceu. E geralmente é aqui que a gente muda de vida. Então, quem está na live hoje está exatamente aqui, que está exatamente aqui. E a gente está prestes a entrar ou seja, nós estamos prestes a entrar em algum período que eu acho que vai ser em novembro ou agora em junho, tá? Ou agora em junho, até de 15 de junho até 15 de julho, a gente pode entrar numa bull run, ou vai ser em novembro. Se não acontecer agora e o mercado começar a cair, lateralizar, ficar mais água de salsicha por conta da política monetária de apertamento quantitativo, o que eu vou chutar? Eu chutaria, é um chute, tá? É uma estimativa minha, que de novembro de 2024 até novembro de 2026, o mercado vai entrar em forte alta infinita, em fortíssima tendência de alta, tá? E quem vai estar posicionado em Bitcoin vai estar favorável. Então eu acredito que depois desses 2 anos, com uma entrada de liquidez violenta quando diminuir a taxa de juros, né? Que pode acontecer em novembro desse ano ou mais para frente, né? Enfim, a gente não sabe, é uma projeção baseada no banco JP Morgan, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tiver, eu só sei que quando a gente tiver, vai ser 2 anos assim, ó, para mudar radicalmente de vida. Então a gente tá esperando todo esse tempo, desde o final de 2021, para esse momento, tá certo? Para este momento. Então a gente está só pronto para abrir as porteiras. O que precisa abrir a porteira? Quem é o cara que abre a porteira? Quem é o patrão que vai abrir a porteira dos boizinhos? Vai ser o presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell. Ele que vai falar em algum dia, em algum momento, pode ser esse ano, pode ser que seja ano que vem. Não tem como projetar exatamente quando vai acontecer, porque a economia é uma coisa muito complexa, não se resume somente a isso. Mas quando eles abrirem a porteira, o disparo de alta vai ser muito agressivo, vai ser muito forte. Nós vamos ter uma expansão do S&P 500 que já ainda continua batendo recorde numa velocidade muito maior. Então é um período de 2 anos, às vezes, de aceleração econômica e que todo mundo fica rico. Todo mundo fica rico, tudo fica mais caro e a inflação come solta. Então é isso que eu acho que vai acontecer, tá? E aí quem tiver em cripto vai se beneficiar pra cacete, tá certo?